quê? Nada. Nada. Tá molhando meu telefone. Meu telefone não é prova d'água, não. É prova d'água iPhone, né? Eu moro no iPhone. O meu celular é um Realme. Note 50. Olha o tempo, como é que tá por aqui. Tempero. Tá bom. Vou parar de gravar, senão vai queimar meu telefone, né? Hein? Queimar meu telefone? Telefone Note 50. Eu acho que não aguenta água não, esse pobre. Fui.